e hoje a gente falou bastante já da cúpula do G20, com os chefes de Estado, apareceu dentro do documento final e era já esperado e colocado como pilar nessa discussão, trazendo para os chefes de Estado a questão climática. Não tem mais como não tratar desse assunto que permeia questões sociais e econômicas e, portanto, políticas, né, para serem articuladas. Mas ao longo de todo esse período, desde o dia 11, a gente vem acompanhando a COP29, lá no Azerbaijão, que é a conferência das Nações Unidas para as questões climáticas, a Conferência do Clima, que acontecem anualmente e vem há décadas apontando, né, a necessidade de uma revisão dos modelos econômicos, dos modelos produtivos, e o grande nó dessa edição ainda é a questão do financiamento climático. Como é que vai se promover as transformações necessárias, as mudanças de matriz energética? E daí lá estão, então, representantes de todos os países. A gente já conversa agora com a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura aqui do Rio Grande do Sul, que está no Azerbaijão, e inclusive para a apresentação de um painel sobre a estratégia do Rio Grande do Sul para o enfrentamento dos desastres climáticos. Conosco, então, Marjorie Kaufmann, bom dia. Já aí para você, às 7 horas à frente, né? Boa tarde. Exato. Bom dia para todos os ouvintes da rádio e também, Sabrina, é um prazer estar aqui diretamente da COP. Eu acabei nesse instante o painel onde nós apresentamos o Plano Rio Grande e principalmente as conexões iminentes que esse plano tem com as questões de adaptação e resiliência às mudanças climáticas, que foram fortemente impulsionadas pelo último evento ocorrido no estado do Rio Grande do Sul. Então, durante todos esses dias que nós estamos por aqui, nós estamos ressaltando o que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas mais do que isso, ressaltando a nossa resiliência da população gaúcha, que busca cada vez mais uma reconstrução adaptada para o Estado, e o carro forte de tudo isso tem sido o Plano Rio Grande. Bom, secretária, o Rio Grande do Sul, essa faixa do território brasileiro, acabou sendo, nos últimos meses, entrando para o noticiário internacional e também servindo de exemplo em cada vez que há um encontro tratando de questões climáticas, assim como Valência, na Espanha, assim como a região da Bavária, na Alemanha, foram apontados como cases, né? E é busca de soluções. O que a senhora destacou na apresentação desse painel como aprendizado desse período, pela experiência que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, e que também hoje possa trazer aqui aos nossos ouvintes, né, a gente que aguarda e vai viver essas escolhas? Bom, nós estamos aqui acompanhando todas as comitivas e um dos pontos que eu gostaria de levar à nossa comunidade como um todo é que cada COP a gente tem um olhar diferente. O olhar principal que está sendo abordado aqui nessa COP é a importância do federalismo, que é os municípios, a comunidade, o Estado e a União estarem inseridos e engajados na pauta climática. E no painel, o que foi abordado foi exatamente isso. Como é que o Rio Grande do Sul conseguiu construir um plano que integra diferentes instituições e interessados, além da comunidade científica, da sociedade civil organizada e de todas as secretarias em todas as áreas, em um projeto só, que é um projeto de um Rio Grande do Sul maior. Então, nós estamos trazendo aqui para os ambientes em que é aberto espaço e que são mais do que no ano passado. Cada vez o Rio Grande do Sul tem ganho mais espaço. No ano passado, nós trouxemos muito da nossa agenda ProClima 2050, que já falava da redução, da mitigação, da adaptação e da resiliência, mas este ano, esta agenda ProClima 2050, ela está acoplada ao Plano Rio Grande, que traz projetos que vão desde a
a Secretaria da Saúde, a Secretaria, a Defesa Civil, a Secretaria de Logística e Transportes. Então, como é que o Rio Grande do Sul está promovendo esta virada de chave? E eu já participei também da pré-COP, que se chama a Semana do Clima de Nova York, onde nós colocamos os tempos de retorno, por exemplo, da nossa infraestrutura, que nós tivemos aí mais de 140 estradas interrompidas, e os nossos tempos, eles são adequados, eles são bons, dado o tamanho do desafio que nós enfrentamos. Então, nós sempre abrimos os painéis falando da magnitude do que aconteceu, porque nós sim levaremos um tempo para poder retomar tudo isso, mas finalizamos demonstrando a união de todos os setores do Rio Grande do Sul e nos colocando como um case de adaptação e um lugar que estará preparado para mudanças climáticas, até porque tem sido muito afetado, mas nós estamos vendo que isso não é só do Rio Grande do Sul, isso acontece em todas as partes do mundo, em algumas com mais frequência, mas queremos ser o case da reconstrução resiliente e não o case da tragédia. Então, esse é o tom dos painéis que nós estamos participando. Lhe passo aqui, secretária, para a minha colega Larissa Har, que tem uma pergunta. Bom dia, secretária. Boa tarde aí, né, no Azerbaijão. Mas, então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul acabou levando muitos materiais em virtude de tudo que a gente passou aqui durante esse ano, né? Inclusive ali, material sobre o Plano Rio Grande. Mas o que a senhora ouviu aí de outros colegas, de outros países, né, que estão participando também da COP29, que possa ser trazido como um exemplo, né, para o Rio Grande do Sul, até que possa ser agregado, talvez, ao Plano Rio Grande? Bom, o que nós encontramos aqui de bastante, como é que eu vou dizer, traz entusiasmo para quem atua no setor, é que há uma disposição, principalmente dos bancos internacionais, em investir, subsidiar com juros baixos ou até a fundo perdido nas atividades que são resilientes e adaptadas e de baixa emissão. Então, nós trazemos também as nossas metas e evoluções do ABC, que é o nosso Plano de Agricultura de Baixo Carbono, e isso conecta diretamente com o Plano de Desenvolvimento Econômico apresentado recentemente, que demonstra que a nossa atividade econômica agrícola, ela precisa desse olhar inovador e adaptado às mudanças climáticas. Então, aqui nós estamos percebendo que há uma predisposição do setor financeiro em financiar a ampliação do uso de boas práticas de atividades de baixo carbono, muitas delas já executadas no Rio Grande do Sul, mas que podem valorizar essa nossa matriz econômica agropecuária sustentável. Então, esse é um ponto que nós vamos levar com certeza, e também tivemos reuniões importantes com institutos que conectam projetos inovadores, como é o caso das energias renováveis, eólica, inshore e offshore, e também do mercado de carbono e de hidrogênio verde, para que a gente possa conectar investidores com locais potenciais e bancos financiadores. Então, a ideia é a gente avançar nessa pauta, que também tem sido levada pela comitiva do governo estadual, que já se encontra no Japão, a qual eu vou integrar a partir da China, em Pequim, no dia 21 ou 22, eu me junto a essa comitiva que busca potenciais investidores em energias renováveis. Então, na verdade, todos esses movimentos do governo estadual estão conectados. Plano de desenvolvimento econômico, plano de agenda climática para o Clima 2050 e o Plano Rio Grande, que é o grande guarda-chuva de tudo isso. Das informações que vêm da comitiva que está na Ásia, a gente tem acompanhado a mobilização e a curiosidade em relação ao que já se implementa em relação ao hidrogênio verde. Mas queria lhe perguntar, já que a senhora falou sobre a disposição dos bancos, né, em fazerem financiamentos a juros baixos, qual é a estimativa? Porque até na COP, o que chega até nós através do noticiário é que o grande nó da questão é o financiamento climático. Aí, quando se fala em termos de nações, dos mais ricos para os mais pobres, são bilhões e trilhões em questão. Mas aí, quando trazemos para a nossa situação local, qual é a estimativa que você tem de necessidade de recursos para que o Rio Grande do Sul esteja
preparado, como a senhora colocou anteriormente, e o que nós já temos contratado ou encaminhado em termos de financiamentos? Bom, os valores com relação a financiamentos que a gente tem trabalhado, eles estão disponíveis na página do Plano Rio Grande, e lá tem os financiamentos basicamente do fundo. Além disso, nós estamos trabalhando ainda com um levantamento do que seria adequado, por exemplo, para agregar valor à atividade pecuária, e não temos valor fixo. O que nós tivemos, tanto do BRICS quanto da União Europeia, foi não uma limitação de valores, mas sim um caminho que nós poderemos seguir junto ao BRDE e junto ao Sicredi para conseguir financiar projetos, como um deles que nós levamos foi lá do Vale do Rio Pardo, que totaliza 71 milhões de reais, que vai trazer a resiliência para o Vale como um todo. Então, é um exemplo. Esse projeto de 71 milhões de reais, ele trabalha com a reconstrução de grande parte da área do Rio Pardo, além do reestabelecimento da agricultura local. Esse projeto foi apresentado tanto para o BRICS como para o Banco Europeu, e eles tiveram muito interesse. Inclusive, nós já agendamos um momento futuro para poder destrinchar item a item, para que a gente possa se utilizar de instituições parceiras destes bancos para poder viabilizar os projetos no Rio Grande do Sul. Bom, secretária, nós pretendemos voltar a falar, até porque a senhora segue para a comitiva do Japão e todas essas questões estão costuradas. Apenas para fechar aqui, o olhar em termos do que acontece em termos de clima tem sido bastante pessimista. Eu quero saber da sua sensação, brevemente, em relação ao que sente aí na COP. É pessimismo, é otimismo em relação ao que as nações precisam e farão? Eu acho que, assim, com relação ao que vai acontecer do ponto de vista climático, não é nem pessimista nem otimista, é científico, né? Então, a gente já tem uma previsão que tem sido falada há bastante tempo das mudanças climáticas. A gente tem agora ela se concretizando, né, através dos eventos que nós estamos criando, mas tem se intensificado a união das partes para o entendimento de que a sobrevivência da espécie humana depende desse olhar conjunto. Mas quando a gente toca na pauta de financiamentos ou de compensações por aqueles que se utilizaram mais ou que causam maior impacto, sempre é mais delicado, e nós entendemos que vamos poder evoluir, mas temos que esperar aí a carta final da COP, o relatório final, para poder atuar. Mas, paralelo a isso, eu já vejo vários movimentos positivos, como o projeto de lei que foi aprovado no Senado, que traz um mercado regulado de créditos de carbono para o Rio Grande do Sul e que vai conseguir posiciona para o Rio Grande do Sul, desculpa, não, para o Brasil, mas que nós vamos ter mais segurança jurídica em posicionar esse ganho. Então, acho que tudo está convergindo para estes pontos, e cada vez mais tem havido nas COPs uma sensibilização de múltiplos entes. Então, há um tempo atrás eram apenas os cientistas ou os estudiosos da pauta climática. Hoje nós temos a sociedade civil organizada, principalmente nós temos os componentes importantes da economia. Nós temos aqui do Brasil a CNA, a CNI, debatendo as pautas, as grandes multinacionais. Então, esse engajamento é muito benéfico para a pauta climática como um todo. Então, essa é a minha percepção da COP deste ano aqui no Azerbaijão. Secretária Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, muito obrigada pela participação e nos trazendo informações direto da COP29. Um bom dia, uma boa tarde e um bom trabalho por aí. Obrigada, bom dia a todos.